E aí, pessoal do nono ano, vamos começar a nossa aula de hoje, fazer uma revisão do que a gente viu até agora, certo? Então, esta matéria aqui que eu passei com vocês é revisão do oitavo ano. Nós falamos sobre a Revolução Industrial, que foi o surgimento das máquinas. A primeira Revolução Industrial, a máquina a vapor. Segunda Revolução Industrial, o motor a combustão e o motor elétrico. E uma coisinha, por que surgiram as máquinas? Qual a causa da Revolução Industrial? Para você criar uma máquina, depende de muito conhecimento, muito investimento, muito dinheiro. Por que na Inglaterra, na Europa, tinha tanto dinheiro para se fazer máquina? Por causa da colonização da América. O ouro do Brasil, os produtos tropicais que saíram da América e acumularam os capitais na Europa, tornou possível a Revolução Industrial e a concentração de capital na Europa. Muito bem, surgiram as máquinas, Revolução Industrial. Consequência, a produção aumentou, as cidades cresceram, surgiu a classe operária, aumentou o desemprego, os preços diminuíram, a qualidade de vida melhorou. O que mais? A poluição tornou-se um problema que ameaça o planeta. Bom, aquela perguntinha, o que é imperialismo? Um minuto? Beleza. Os países industrializados da Europa invadiram a Ásia e a África em busca de quê? Matéria-prima, mercado consumidor e investir o capital excedente. Correto? Muito bem. Como que eles justificavam o imperialismo? Religião. Em nome de Jesus, amém. Estamos levando a religião para os povos atrasados. 2. Missão civilizadora. Tive que colar aqui, ó. Os europeus eram uma raça superior, desculpe, ainda não. Eles eram mais evoluídos e estavam levando a civilização aos povos atrasados. E o último, darwinismo social. Lembra que o Darwin nunca falou essa besteira. Darwinismo social. O europeu se dizia superior aos outros povos e tinha o direito de dominar a África e a Ásia. Isso é a justificativa. Bom, o imperialismo foi a causa principal da nossa primeira aula. Lembra disso aqui? Cada florzinha, um soldado morto na Primeira Guerra Mundial. E nós achando que o coronavírus está pegando, hein? Olha isso aqui, certo? Causa da Primeira Guerra Mundial. E aí, gente, nós vamos fazendo aqui, vamos acompanhando a apostila, porque em casa vocês podem aproveitar para dar uma lida, rever os exercícios. Então, né, nós falamos aqui das raízes, que foi o quê? Primeiro, o imperialismo, a causa principal. Mas tinha o pan-eslavismo, a Rússia queria unir os povos eslavos. A paz armada, acreditava-se que quanto mais armas, menor o perigo de uma guerra, uma estupidez completa. O nacionalismo, que levou os povos dominados pelo Império Austro-Húngaro a tentar se revoltar e se tornar independente. É o caso da Bósnia-Herzegovina, que vai ser o motivo, a causa imediata da guerra, a morte do príncipe Francisco Ferdinando. Muito bem. Vamos seguindo na nossa apostila aqui. Lembra também que Inglaterra e Alemanha estavam disputando o mercado, porque a Inglaterra foi a primeira potência industrial, mas a Alemanha produzia mais e melhor do que a Inglaterra, estava tomando os mercados da Inglaterra. Por outro lado, a França perdeu a guerra franco-prussiana para a Alemanha. E a Alemanha, além de ganhar a guerra, ainda tomou a região da Alsácia-Lorena. Ou seja, revanchismo francês. A França queria uma revanche contra a Alemanha. Isso levou o quê? Inglaterra e França, que na história foram países inimigos, a se unirem contra a Alemanha. Vão se formar então
duas alianças militares. A política de alianças também é uma das causas. As alianças militares. A Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, contra a Tríplice Aliança, que tem a de Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Muito bem. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Todos achavam, na época, que seria uma coisa rápida, e, no entanto, vocês se lembram disso aqui. A guerra de trincheiras, aviões, dirigíveis, armas químicas. Olha, milhões de mortos. Um conflito que se estende. Vamos continuando. O uso de animais ainda na Primeira Guerra foi muito grande. Lembramos que ninguém tinha uma arma tão poderosa que conseguisse vencer a trincheira inimiga. Daí aqueles milhões de mortos naquelas batalhas terríveis. Tanques de guerra, submarinos, até que vai chegar ao fim a guerra. A Itália deixa o conflito, a Alemanha já muito tempo no conflito, fragilizada, a Rússia deixa o conflito por causa da Revolução Russa, e os Estados Unidos entram na guerra ao lado da Tríplice Entente. E com soldados descansados, mais armamentos, a Alemanha vai ser derrotada. Bom, incrível que nós falamos, lembra disso? A Primeira Guerra Mundial, com milhões de mortos, foi a causa do crescimento do movimento feminista, da independência da mulher. Porque se a mulher entra para o mercado de trabalho, ela passa a ter o seu próprio salário e, portanto, torna-se independente. É isso aí. Vamos para a nossa segunda aula, que é Revolução Russa. Revolução Russa. A Rússia é um dos países mais atrasados da Europa. Uma pequena parte na Europa, a grande parte na Ásia. Apenas 3 cidades tinham indústrias: Kiev, Moscou e Petrogrado. Uma pequena parcela da população de operários. E é exatamente no meio desses operários que vão surgir os sovietes. Sovietes são sindicatos que reúnem operários, políticos socialistas e soldados, que vão ser o motor dessa Revolução Russa. Aqui, o czar, ou czar, que era o rei absolutista da Rússia. Conta em casa, eu já contei na aula sobre o monge Rasputin. A pesquisa é por sua conta e risco, hein? Esse quadro é muito famoso, dos trabalhadores se revoltando na Rússia. Houveram duas revoluções na Rússia. A primeira, a Revolução Burguesa, quando os burgueses, apoiados pelos mencheviques quer dizer minoria, eram os socialistas que queriam chegar ao poder através de eleições. A Revolução Burguesa, a burguesia assume o poder em fevereiro de 1917. Só que o Lenin, que estava expulso da Rússia, ele volta e escreve as Teses de Abril. Qual que era o lema? Paz, terra e pão. Paz, tirar a Rússia da guerra. Terra, fazer reforma agrária. E pão, melhorar a qualidade de vida do povo, aumentar o salário dos operários. E o Lenin, líder dos bolcheviques. Bolchevique quer dizer maioria. Eram socialistas que queriam chegar ao poder através de uma revolução socialista. E o soviete de Moscou, liderado pelo Lenin, vai comandar a revolução. E os socialistas vão chegar ao poder. Outubro de 1917. O livro do jornalista americano John Reed chama-se Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. Conta essa história. Interessante que o John Reed é o único americano, jornalista americano, que está enterrado
no Kremlin, no mausoléu da Rússia, antiga União Soviética. Bom, esse carequinha é o Lenin. O Lenin assume o poder e eu acho até absurdo, teve um ano que caiu isso na prova ângulo de vocês. O Lenin criou a NEP, significa Nova Política Econômica. O Lenin dizia o seguinte: vamos dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Ou seja, o Lenin, socialista, criou um programa de medidas capitalistas chamada NEP, Nova Política Econômica, para incentivar o crescimento da economia na União Soviética, que estava arrasada pela derrota na Primeira Guerra, pelas derrotas durante as batalhas da Primeira Guerra Mundial, pela Revolução Russa, e essa NEP foi implantada por um certo tempo. É algo bastante específico. O Lenin cria em 1922 a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E em 1924 o Lenin morre. Quando o Lenin morre, a disputa pelo poder na União Soviética, o segundo no poder era Trotsky. Trotsky era o líder do Exército Vermelho. Porém, o líder do Partido Socialista, do Partido Comunista da União Soviética, era esse cara aqui, ó, Joseph Stalin. E o Joseph Stalin, como ele era o líder do Partido Socialista, ele manobra e consegue puxar o tapete do Trotsky. Ele assume o poder. O Trotsky foge da União Soviética e é morto no México, a marteladas, a mando do Stalin. E o Stalin vai implantar um regime socialista extremamente ditatorial, muito semelhante ao nazismo da Alemanha, que a gente vai estudar no próximo bimestre. Vamos então para a história do Brasil. A mãozinha. Bom, vamos lá, história do Brasil. Nós começamos a aula falando sobre a Primeira República, ou República Velha. Mas vamos voltar um pouquinho. Lembra da Belle Époque? Ó, vou anotar mais um filme que eu vou indicar para vocês aqui, hein? No final dessa aula. Bom, Belle Époque, nós estudamos, surgiu o cinema, o automóvel. Quem inventou o avião? Santos, isso aí. Alberto Santos Dumont, o avião, automóvel, dirigível, vacina, BCG, o tipo sanguíneo, antibióticos. O mundo estava se transformando e o Brasil era um império, com o imperador velho, considerado ultrapassado. A monarquia dá beijinho na mão, que isso? Nós estamos quase no século XX. Então Dom Pedro era visto como velho, ultrapassado, incapaz, e a monarquia um regime antiquado para governar o Brasil frente ao concerto das nações, como se dizia à época. E o Dom Pedro fragilizado por 3 motivos. Quais os 3? 1, o fim da escravidão. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea com a peninha de ouro e acabou a escravidão. A monarquia perdeu o apoio dos fazendeiros, escravocratas. 2, a questão é religiosa. O Dom Pedro era maçom, da maçonaria. O Papa mandou excomungar os bispos. O Papa mandou excomungar os maçons. O bispo de Olinda obedeceu o Papa. E o Dom Pedro II mandou prender o bispo. Por quê? Porque no Brasil existia uma coisa que se chamava padroado no Império. O Papa escolhia o bispo, mas o Dom Pedro dava a sua anuência. Se o Dom Pedro não concordasse, a pessoa não poderia ser bispo. Então, quando o bispo obedeceu ao Papa sem autorização do Dom Pedro II, o Dom Pedro achou aquilo uma afronta e mandou prender o bispo.
e acabou criando um atrito com a igreja. E a terceira, a questão militar. Os militares voltaram vitoriosos da Guerra do Paraguai. Um grande conflito que fez o Brasil organizar um poderoso exército e voltou de lá como uma grande instituição. E os militares fizeram um desfile. Convidaram Dom Pedro II e Dom Pedro mandou como resposta: lugar de militar é na caserna, ou seja, no quartel. E nem assistir o desfile ele foi. Ou seja, o Dom Pedro perdeu o apoio do exército, dos fazendeiros escravagistas ou escravocratas e até mesmo de parte da igreja. Considerado velho, incapaz, a monarquia ultrapassada, ele é deposto por um golpe com pouquíssima participação popular. Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República. Aqui o quadro, a jovem, a mulher, símbolo da República, que é a liberdade, iluminismo, que é a liberdade, entregando a Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente da República. Aqui a bandeira e apoiado pelos militares. Muito bem. O que é a República da Espada? Período que os militares governaram, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Muito bem. Não basta você mudar o regime, você também tem que construir uma coisa chamada ideário, as ideias. E os militares brasileiros, eles eram influenciados pelo positivismo, que é um conjunto de ideias de Augusto Comte, francês, que influenciou os militares brasileiros. O lema do positivismo: ordem e progresso, que não por acaso está escrito na bandeira do Brasil. E os militares positivistas assumem o governo durante a República da Espada. Rui Barbosa é nomeado o ministro da Economia, igual Paulo Guedes, e ele implanta um programa que ficou conhecido como encilhamento, apelidado de encilhamento. Qual seria a proposta? O governo iria emprestar dinheiro aos empreendedores que iriam investir e a economia crescer. Ele era o ministro da Economia, tinha a maquininha de fazer dinheiro, estava tudo lindo. Mas na prática não foi o que aconteceu. Chamou-se encilhamento porque encilhar é o quê? Colocar a cilha, apertar a barrigueira do cavalo para poder sair correndo, galopando. Nas apostas do Jockey Club do Rio de Janeiro. Então, a corrida dos empreendedores para pegar dinheiro do governo ficou conhecida como, ficou comparada, fizeram uma analogia com esse encilhamento dos cavalos. Por isso o plano chamou-se encilhamento. E é claro, não deu certo. Jogou muito dinheiro no mercado, a inflação subiu, o desemprego aumentou e gerou desemprego, inflação, miséria. O encilhamento não deu certo. Muito bem. Nós temos mais um símbolo da República aqui, do ideário republicano. A bandeira do Brasil e de cá, Tiradentes. Tiradentes, quem seria o herói brasileiro? Acabou o império, nós precisamos de um herói da pátria e de preferência ligado ao ideário republicano. Muito bem. Joaquim José da Silva Xavier era o quê? Alferes. Alferes era um militar, cabo da guarda que trabalhava na época do ouro, da época da Inconfidência, que participou da Inconfidência Mineira. Tiradentes disse uma frase: se 100 vidas eu tivesse, 100 vidas eu daria pela independência da colônia, do Brasil. Olha, certo? Só tem um problema. Como que ele era? Não sei. Então vamos pintá-lo semelhante a Jesus Cristo. A analogia aqui é muito clara. Olha, o corpo do Tiradentes forma o mapa do Brasil. Pouco sangue. Ele é um herói sem mácula. Alguém esquartejado teria sangue por todo lado. E não, o corpo é limpo.
A cruz de Cristo faz uma comparação aqui com a forca atrás, o crucifixo. Então, essa comparação é muito clara. Bom, eu acho que valeu a aula de hoje. Vamos então aos vídeos, aos filmes que eu vou indicar a vocês. Primeiro, eu vou postar um vídeo que o pessoal do segundo ano, há 2 anos atrás, fez como trabalho de história. Eles fizeram uma releitura do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Ficou muito bom. Vocês vão assistir. Aproveita, assistam também o filme Tempos Modernos, que é um clássico sobre a Revolução Industrial. Lembrando que aquela cena que o Charles Chaplin entra dentro da máquina é uma referência à indústria. Bom, Tempos Modernos, o que eu vou passar para vocês também, essa releitura do filme. E sobre a Primeira Guerra Mundial, nós temos O Cavalo de Guerra, que é um filme muito bom, só que também é impossível. Um cavalo, se for cortado com arame farpado, ele morre de tétano. Não é o que acontece no filme. O 1917, realista, que nós assistimos junto no cinema. E tem um clássico que está passando nos canais abertos. Essa semana eu vi, chama-se Doutor Zhivago. É um filme de 30 e poucos anos atrás, tem que perguntar para minha mãe. Mas é muito legal, a música, a trilha sonora, muito bom. Tudo bem? Valeu!